Olá, seja bem-vindo a mais um programa Cenário RH. E hoje vamos comemorar, ou melhor, já comemoramos no dia 3 de junho, o Dia do Profissional de RH, esse profissional tão importante para a gestão de qualquer empresa, de qualquer porte. Então, por isso, trouxemos aqui 3 especialistas no tema que vão falar sobre a gestão de RH e a revolução das modalidades de trabalho. Muita coisa está mudando e quem é que vai saber gerir tudo isso? Eles aqui e vão estar conversando aqui com a gente hoje. Os administradores Ana Carvalho, Rosângela Arruda e Wagner Salles, especialistas no assunto que vão mostrar para a gente, exemplificar na prática como que é esse novo mundo das modalidades de trabalho. Então, sem mais delongas, vamos começar esse bate-papo, que a gente tem muita coisa para falar, a pauta está grande. Wagner, vamos começar com você, o único homem da mesa. Wagner, como é que está essa coisa de tecnologia, relações de trabalho? A gente viveu uma reviravolta, uma revolução. E como é que está esse panorama hoje? Érica, primeiro prazer estar aqui conversando com você, com a Ana, com a Rô, nessa mesa predominantemente feminina, que é bom para a gente poder compartilhar esses momentos em tempos como esse. Falando em revolução, a gente é levado a pensar em tempos de crise primeiro, né? Porque a revolução ela tem um certo processo de reconstrução, de mudança, e no cenário de pandemia que a gente passou, né? Finalmente estamos terminando, né? Voltando à tal normalidade que seja lá o que signifique para a gente essa tal normalidade. Em termos de tecnologia, a gente passou a adotar muita coisa por força, por imposição. E agora a gente precisa de um certo momento de pensar, né, de reconfigurar, já que é para usar a linguagem tecnológica, né, para reconfigurar a nossa forma de trabalhar, a nossa gestão de pessoas, em prol de uma melhor condição de trabalho e melhor produtividade. Então a coisa não tem uma receita de bolo, né? A primeira coisa que a gente aprendeu com a pandemia, com a tecnologia, é que ela não tem receita de bolo. E quando a gente fala de modalidade de trabalho, a gente está falando aqui basicamente do trabalho presencial, do trabalho remoto e o híbrido, porque a gente agora está experimentando a terceira opção, né, no meio termo entre o que a gente tinha antes da pandemia, que era basicamente o presencial, e o que a gente experimentou muito na pandemia, que era o 100% remoto. A gente começa a pensar nos impactos disso para o profissional de RH, em termos do desafio que ele tem para gerenciar pessoas e o negócio como um todo, porque a área de RH não pode ficar deslocada do plano estratégico de toda a empresa. A gente tem, inclusive, uma discussão muito interessante que a gente precisa parar para pensar, porque ela não tem um lado certo nem um lado errado, que é o impacto, inclusive, econômico da adoção de, por exemplo, um trabalho híbrido ou um trabalho totalmente remoto, que é o setor de serviços e comércio, que vivem do volume de pessoas na rua. Quando a gente adota um trabalho híbrido ou totalmente remoto, a gente está tirando a circulação das pessoas na rua. Então, por um lado, se a gente privilegia, né, ou aumenta a possibilidade de contratar pessoas num modelo mais remoto ou mais híbrido, por outro, a gente está ameaçando outros tipos de emprego, outras categorias, por conta dessa redução das pessoas na rua. Transporte por aplicativo, transporte público, o próprio setor de serviços como um todo, comércio de rua, etc. Porque as pessoas em deslocamento, elas geram a economia desse tipo de setor. Então é uma discussão para a gente aprofundar em outro momento, mas só para a gente ter noção do impacto que a gente causa quando a gente toma essa decisão de colocar a modalidade em prática na nossa empresa. Daí vou desdobrando outros pensamentos para a gente poder já provocar inicialmente aqui do que a gente está falando, né, nessa decisão de revolução de modalidades. E aí depois a Ana e a Rô podem dar exemplos práticos do que a gente experimenta na área de RH com isso. A gente tem, por exemplo, um medo muito grande de muitos gestores de confiar nos trabalhos daquelas pessoas que estão em trabalho remoto. Estive lendo uma consultoria global que é chamada Global Workplace Analytics, que é uma consultoria que trabalha com basicamente índices de mercado de trabalho, condições de trabalho, ambiente de trabalho. Um indicador que ela deu foi que 75% dos gestores pesquisados falam que confiam nas pessoas para poder trabalhar no modalidade remota. Porém, 1/3 desses 75% dos gestores preferem, mesmo assim, colocar o funcionário à vista. E a gente tem uma referência, por exemplo, com Elon Musk, né, que se não o maior executivo global, quando fala para os funcionários da Tesla, do Twitter, que ele quer voltar com esses funcionários para dentro do escritório, senão eles estão demitidos,
a gente tem uma referência no mercado que acaba reverberando, né, outras atitudes semelhantes, porque se acredita que, olha, realmente o trabalho remoto não tem essa confiabilidade toda, né, sobre as pessoas. Então, a gente acaba reproduzindo, de certa forma, essa cultura de não confiança, não para uma decisão racional. Então, se um dos grandes, né, princípios que a gente tem para pensar em decisão de profissional de RH, em gestores de RH, para essa modalidade, nessa revolução tecnológica que a gente está tendo, inclusive agora com o advento, né, de novas ferramentas de tecnologia de inteligência artificial, etc., é o contexto. Eu preciso adaptar essa minha empresa e essa minha decisão do negócio ao contexto onde eu estou. Não é porque todo mundo está em home office que eu também vou adotar um home office. Não é porque todo mundo voltou ao presencial que eu também vou voltar ao presencial. É um desafio de um RH que pense, um RH mais analítico. A gente tem que colocar, de certa forma, esse RH para entender a ferramenta, entender a tecnologia, entender a modalidade de trabalho, quais são os benefícios, né, ou ônus, digamos assim, para as pessoas e para a empresa, porque eu não posso pensar só nem na empresa, nem somente nas pessoas. Só uma coisa que me veio à cabeça, eu gostei dessa tua citação do Elon Musk, porque muitas vezes as pessoas tendem a falar assim, mas isso é uma coisa de brasileiro. É da cultura organizacional brasileira. O brasileiro gosta de estar às vistas, gosta de tocar, gosta de, né, uma coisa assim mais tátil. Mas não é assim, é uma coisa globalizada, é uma coisa mundial. Apesar da gente ter alguns polos que já não vêm dessa forma, a gente vê muitas empresas, principalmente escandinavas ou europeias, ainda é uma tendência global essa questão do estar no mesmo local, né? É uma característica gerencial, né? É mais do que uma característica cultural de local, digamos assim, de região, de país, de nação. A gente tem um velho jargão, né, no campo da gestão que a gente não consegue administrar o que a gente não mede. E para muitos gestores não consigo administrar aquilo que eu vejo, aquilo que eu olho. No lado do funcionário, é comum a gente também ouvir pessoas falando e conversando sobre, poxa, estar distante da empresa é eu não me tornar visível. Então, aquele que não é visto não é lembrado. Então, a gente começa a ter esses dois lados, né? Da má percepção de que se eu não estiver vendo a pessoa trabalhando, ou se alguém não me estiver vendo trabalhando, eu não sou produtivo, eu não tenho oportunidade, quebrar esse paradigma hoje de forma racional com a tecnologia é um dos desafios que a gente tem sim para a área de RH. E criar novas métricas, né, de trabalho, de medição de potencial de trabalho. Eu acredito também que é questão também da cultura organizacional. Isso vai depender muito de como é a cultura, como se forma isso, independente de ser uma empresa europeia ou mesmo das Américas, como o próprio RH sempre teve uma tendência a, vamos dizer assim, a olhar os modelos, para não falar copiar, a olhar os modelos mais americanos. A Europa tem mostrado para a gente a força também dessa escolha participativa, vamos dizer assim, porque nós temos, como a gente tem falado aqui, o presencial, o híbrido e o remoto, mas o próprio híbrido, ele se divide em três. Um que é a escolha do profissional, quando ele determina, olha, eu só vou trabalhar se for híbrido ou se for só remoto, ou também a escolha perante a empresa, quando a empresa determina, olha, para trabalhar comigo, para trabalhar na minha organização, precisa que você tenha X time sendo presencial, ou a terceira opção, que é o acordo entre eles, e isso tem ocorrido. Para quê? E aí eu acredito que os países europeus têm mostrado isso para a gente, porque já faziam muito isso por conta do clima, por conta do frio, onde eles não poderiam se dar ao luxo de perder esses cérebros. É a famosa fuga de cérebros. Eu nem diria ainda fuga de cérebros, porque não é o indivíduo que está fugindo da empresa, saindo por vontade própria. Não, eu diria perda de cérebros, que é a empresa que às vezes perde esse cérebro porque ela não se adequa, não se adapta. Então, aliando a cultura organizacional da empresa, que a gente sabe que a cultura é um misto de tudo que acontece ali na empresa, tanto as decisões de cima para baixo, quanto as performances de baixo para cima em relação aos seus colaboradores. Então, aliado à cultura da empresa, aliado ao quanto é rico para a empresa aquele funcionário, eu acredito que aquela velha
e boa frase do bom senso. O bom senso é que pode determinar isso. E uma conversa franca, e aí sim o papel do RH em promover e provocar essa conversa franca para vale a pena a gente abrir mão desse cérebro? Vale a pena a empresa pagar o preço de perder, de ter que contratar novamente, de ter que adaptar esse indivíduo? Eu acho que vai muito por aí, nesse bom senso que faz com que o RH tenha que ter, não é, Rosângela e Wagner e Érica e demais queridos aí que nos assistam, o bom senso para mediar. Se antes o papel do RH já era um papel de mediador, agora ele tem muito mais isso, essas competências que são as soft skills necessárias para o profissional de RH que precisa dessa mediação, certo, Rosângela? Mediador estratégico. Exatamente. Essa mediação estratégica precisa acontecer. Porque eu tenho até um exemplo de uma empresa que a gente acaba fazendo contato, é uma multinacional, e ela acabou perdendo uma profissional de gabarito, uma profissional fantástica, maravilhosa para a empresa e para a equipe toda que trabalha com ela. A gente acabou até conhecendo por conta de alguns trabalhos que a gente fez e trouxe essa profissional para fazer algumas palestras para a gente, algumas colocações. Ela acabou saindo da empresa porque o híbrido para ela tinha que dar para ela a condição dela continuar com a vida dela em família. E a empresa se deslocou de um centro para outro centro, a dificuldade de locomoção com filho, com mãe, com pai, com muita coisa que ela precisava administrar, ela fez uma proposta e essa proposta acabou se perdendo lá e não foi feita, não levou adiante. Para ela, uma semana presencial e 3 que ela ficasse no remoto, atenderia. No entanto, agora a empresa está há 3 meses, eu acredito que já tenha, buscando um profissional para colocar no lugar e ainda não tem. Não acha? Ainda não acha. O RH está assumindo sem essa condição, porque já tem todas as demandas do RH, é uma outra gerência, uma gerência de comunicação, que acaba ficando na responsabilidade dos profissionais que estão num cargo abaixo desse cargo estratégico, que é o cargo de um diretor de comunicação. Comunicação interna, comunicação externa, é a imagem da empresa que pode ser, sim, prejudicada de alguma forma. Mas é uma questão, como você disse, Ana, de o RH interceder nessas situações para conversar, para trazer prós e contras, né? Exatamente, para que isso aconteça, porque realmente a gente, lendo muitas coisas e buscando informação com algumas pessoas conhecidas, a gente acaba descobrindo que essa geração mais jovem, de 20 a 35 anos, que está no mercado hoje, ela está muito mais apaixonada pelo regime híbrido, apesar de não ser ainda, digamos assim, não está totalmente oficializado, quer dizer, não sei nem se é oficializado, é que a legislação ainda não está clara para esse tratamento, mas é uma forma que está atendendo muito essa geração que está muito preocupada muito mais com qualidade de vida. Uma coisa importante é que nem só a legislação não está clara, e também o que é home office, não é? O que é o trabalho remoto propriamente dito, porque quando a empresa decide juntamente com o funcionário que o trabalho será em home office, a empresa precisa fornecer condições para que esse trabalho, para que esse office dentro da home da pessoa realmente aconteça, e não simplesmente ter um computador e uma mesa que muitas vezes não tem
as condições ergonômicas para fazer com que o trabalho aconteça de acordo, para não causar outros problemas, outras questões como acidentes de trabalho e outras questões que a saúde desse funcionário também seja prejudicada. Então, é o RH tendo que ter mais isso para olhar, não é? Mais responsabilidade, não é, Wagner? Quando a gente fala nessa regulamentação, né, a gente, por volta de setembro, se não me engano, de 2022, a gente teve essa regulamentação do trabalho remoto no Brasil finalmente colocada, né, um pouco mais às claras, né, porque a gente não tinha antes. Passamos a pandemia inteira brigando sobre isso, aí finalmente a gente teve pelo menos um empurrão para que isso pudesse ficar um pouco mais claro. E quando a gente fala que nem tudo está tão claro, por exemplo, questão de fiscalização, né? A gente não vai entrar aqui no mérito jurídico, porque isso a gente deixa para os profissionais do campo do direito discutir, a questão trabalhista mesmo, né? Até que ponto é válidos acionamentos, jurisprudências que podem haver nesse sentido. Mas existem muitas responsabilidades que a gente sabe que precisam ser cumpridas e definidas e que na prática nem sempre acontece assim. A Rô e a Ana têm exemplos claros, a gente, né, como professores, a gente passa alguns exemplos que as empresas de fato pensam nessa estrutura ou pensam um pouco nas condições que elas podem providenciar para a gente trabalhar, mas nem todas as empresas fazem isso. E é uma decisão, às vezes, meramente econômica. E a gente entende que é caro também providenciar, né, toda uma estrutura na casa do funcionário. E quanto mais você descentraliza a decisão, economicamente fica mais caro, né? Centralizando fica mais barato que você está todo mundo compartilhando a mesma estrutura. Pensa em pequenos negócios, pensa em pequenas empresas. Não é fácil você colocar uma pessoa em casa e providenciar tudo isso para ela trabalhar em casa. Porém, a gente tem algumas opções, né, como profissionais de RH, ou gestores de RH, para pensar ao adotar essa tecnologia ou essa modalidade remota ou híbrida para alguns públicos específicos, como os PCDs. A gente tem as pessoas com deficiência que podem ser inseridas no mercado de trabalho porque muitas delas já têm algumas condições por conta própria, inclusive, né? Montadas em casa para se estabelecerem, para poder acessar a internet, para poder fazer suas atividades, a empresa pode entrar com algum apoio complementar e colocando essa pessoa para trabalhar de casa. Eu me assustei há pouco tempo, quando eu fui participar de uma discussão, de um trabalho de conclusão de curso de um aluno que tem baixa visão, até Vinícius Santos, o nome dele, vou aqui dar os créditos para ele, porque a discussão que ele fez foi muito bacana. E a gente estava conversando, e quando eu estava buscando dados sobre isso, eu me assustei quando o IBGE diz, no último relatório de 2019, né, antes da pandemia, de que 22% das pessoas que têm deficiência visual estão abaixo da linha da pobreza. São situações de miséria. E a gente se pergunta, será por quê? Né? Será que a gente não tem, de fato, tecnologias, não tem possibilidade de abrir, né, a condição para essas pessoas serem inseridas no mercado de trabalho? Se eu não estou enganado, de criança de 2 até a idade adulta, né, as pessoas no país que têm algum tipo de deficiência são 18 milhões de pessoas. A gente tem um nicho muito grande para trabalhar, dos 14 anos para cima, que é, né, a idade para trabalho, pessoa capacitada para trabalho. A gente tem um potencial muito grande de inserção e de qualificação. A gente vê pessoas com deficiência muito na questão da ecossaúde, né, da limitação. Mas a gente também tem que lembrar que uma pessoa, por exemplo, que tem baixa visão ou sem visão completamente, outros sentidos estão muito mais apurados. E isso, para mim, né, que sou gestor de RH, pode ser um potencial muito grande de aproveitamento. Então, a gente não tem que olhar para as limitações da pessoa com deficiência, mas sim para a qualidade que ela tem, muitas vezes superior a outras pessoas tidas como sem deficiência, que podem ser aproveitadas com tecnologias, com modalidades como trabalho remoto ou trabalho híbrido. E você falou que não tem receita de bolo, né? Elas deram alguns exemplos aqui, não tem receitas de bolo. Mas cada um de vocês deu um toque de sensibilidade ao RH. Não sei se foi só uma percepção minha, né? Cada um de vocês deu um toque de sensibilidade. O gestor de RH, para atuar, para ter esse feeling de melhor modalidade de relações de trabalho, sem perder o bom profissional, sem perder o bom trabalho, ele precisa ter esse quê a mais, muito além do que é aprendido no banco escolar, no banco das universidades? Eu acredito que até esse quê a mais tem nome, que eu acredito que seja inteligência emocional. Eu acredito que sem inteligência emocional você não faz nada, você não toma decisão, você não busca informações para tomar decisão. Então,
vamos dizer assim, com a pavimentação da inteligência emocional, o gestor no geral, e como estamos falando aqui do profissional de RH, o gestor de RH vai ter essa sensibilidade, vai ter esse olhar diferenciado, ou esse, como eu costumo dizer em aula, essa escuta ativa, não é? Que na verdade é uma ausculta ativa. Então, ouvir bem, onde colocar esse profissional? Será que esse profissional, como ele funciona melhor? Porque assim ele vai ter um profissional trabalhando mais feliz e a empresa vai poder maximizar os recursos dela. Eu acho isso muito importante. E acompanhar, né, Ana? Porque Acompanhar. agora, quando você falou de inteligência emocional, me veio aqui na cabeça a soft skill empatia. Exatamente. Porque não é empatia de você querer se colocar no lugar do outro, mas é aquela de você imaginar de que forma você pode melhorar o desempenho daquele outro naquela condição que o outro está. O deficiente, o PCD, como ele disse, algum é de visão, o outro é um problema auditivo, o outro é um problema de locomoção. Então, esse profissional, ele realmente precisa desenvolver muito a empatia para ele perceber onde é essa dor desse profissional e onde esse profissional pode florescer, dando para ele, nessa ou naquela atividade, um resultado muito maior. A gente conhece alguns casos de pessoas que conseguiram assim. Agora, na empresa A, o profissional de RH não chegou perto e ela não conseguia, essa pessoa não conseguiu desenvolver. Na empresa B, esse gestor, esse profissional de RH, teve um olhar empático, essa ausculta, né, Ana? Que percebeu que, contribuindo para suprir essa necessidade, esse profissional pode dar para essa organização um resultado fantástico que talvez nem o profissional tivesse ideia de que pudesse responder com tanto. Mas o estímulo recebido fez com que ele se autodesafiasse e acabasse realmente contribuindo muito mais do que até ele imaginava que pudesse. Então, sim, esse profissional de RH precisa ter o equilíbrio emocional e ter esse olhar empático e essa ausculta atenta para que ele possa, sim, ajudar nesse desenvolvimento, ajudar nessa alavancagem desse profissional no dia a dia da organização. E que eu acho importante, você que nos assiste, isso se aprende, tá? Fique tranquilo, isso se aprende. E eu lembro também de uma experiência que eu tive há pouco tempo. Eu estive na África, estive em Cabo Verde de forma presencial e lá fiz grandes trabalhos que para mim foram grandes, estão sendo até hoje. E de lá para cá eu passei a trabalhar de forma híbrida, como assim, com agendamento oportuno no futuro, quando a gente vai estar presencialmente lá, mas trabalhando tanto com turmas do mestrado quanto do doutorado, que lá falamos doutoramento, de forma híbrida, de forma agora online. E o interessante é que eu tenho alunos PCD, e é importante porque quando eu me preocupava com eles, entenda bem, eu estou dando 2 exemplos aqui, um do meu trabalho remoto e também de estar atenta com os alunos que são PCD e ambos são fera na área da informática. Então, isso é muito legal. É o nosso mestrado em gestão de recursos humanos na Universidade Jean Piaget de Cabo Verde. E ter essa experiência envolve tanto esse trabalho remoto quanto a própria troca com os alunos PCD. Por quê? Porque talvez se fosse só presencial, talvez eu não conseguisse estar lá como deveria, como eu gostaria, e facilita muito. E às vezes a gente está em aula e surge uma palavra e ali mesmo a gente já pesquisa enquanto um está falando alguma coisa. Essa riqueza, claro, é porque é plausível, é porque é adequado ali.
Mas tudo porque o gestor de RH teve esse feeling para poder criar essa possibilidade, Wagner. E em complemento, Érica, né, essas características são pessoais. Para além disso também, não desconsiderando isso, a gente precisa ter um novo olhar de característica do negócio como um todo. Tirar o foco prioritariamente econômico e ter uma predominância também social. E a gente não está falando de transformar uma empresa numa instituição de terceiro setor, né, que faz assistência social. A gente sabe que o aspecto econômico é fundamental para desenvolver o negócio, para manter os empregos, inclusive. Mas é preciso um olhar um pouco mais criterioso, partindo desses valores individuais, pessoais, para fazer parte da decisão do negócio, que é esse olhar estratégico, seja do profissional do RH ou gestores de pessoas, que são os gestores de qualquer área funcional, no sentido de, está no Rio de Janeiro, né, cidade do Rio de Janeiro, se uma empresa está sediada no centro da cidade, eu tenho uma pessoa que mora no final da Zona Oeste ou na Baixada Fluminense, e muitas vezes eu abro mão de contratar essa pessoa, por melhor qualificada que ela seja, por conta da questão econômica, porque é mais cara a passagem, né? Vou ter que despender de mais tempo para esse profissional chegar até a empresa, com o risco de se atrasar, etc. Por que não optar pelo remoto? Ah, mas eu não pensei a vaga para o trabalho remoto. Por que não pensar? Será que não é possível, de fato? Ou será que é a decisão meramente econômica, porque é mais barato que eu traga a pessoa até aqui ou contratar uma mais próxima? Então, essas características de pensar nas condições das pessoas, no que a minha empresa pode se condicionar ou se reformular para atender melhor tanto a questão econômica quanto a questão social, passa a ser fundamental nesse novo olhar da gestão de pessoas ou do profissional de RH, que a gente chama de mais sensível. Eu sempre costumo falar que a gente está falando muito em temos que rehumanizar a gestão. Eu sempre volto a falar, rehumanizar significa humanizar de novo. Nós humanizamos quando? Que para mim nunca foi humanizado. Então precisamos, de fato, humanizar a gestão. E falar em humanizar a gestão, para mim, é uma contradição muito grande, porque a gestão precisa das pessoas. O negócio só funciona por conta das pessoas. E falar que um negócio tem que humanizar o trabalho é uma contradição imensa, que parece que eu nunca tive pessoas trabalhando para mim, mas sim máquinas ou sim números ou qualquer outra coisa que não seja o caráter humano. Precisamos reconfigurar esse processo de valor pessoal e de redesenho de negócio para que a gente consiga atender a questão social tanto quanto a questão econômica. Até porque a própria forma de consumo hoje perpassa essa questão da empatia, essa questão da humanização das organizações. Né? A gente vê diversos estudos nacionais e internacionais falando sobre isso. A forma de consumo está diferente. Isso modifica a forma de negócio, que modifica a forma de gestão de pessoas. É tudo um ciclo, né? Isso, e o volume de empresas que está acordando para isso, eu falo estar acordando no gerúndio, porque parece que estavam o tempo inteiro adormecidas, né? É um processo de X%, vamos dizer assim, de um total por cento de empresas que precisaram aderir ao trabalho remoto na época do isolamento imposto pela pandemia, 75% dessas empresas mantêm o trabalho híbrido ou só remoto. Por quê? Porque viram seus custos, prédios imensos, andares imensos que antes se rendiam. Tudo bem que eles vão ter um impacto no entorno, mas também vai facilitar e gerar novos negócios para aquela empresa, novas possibilidades. Então, eu acho que é um número bem expressivo, que fala por si só. 75% mantiveram, de alguma forma, reuniões, o trabalho de forma híbrida ou, muitas vezes, apelando para o remoto mesmo, né? Para não perder seus negócios. Você falou agora, né, do equilíbrio. Então, se a gente for pensar um pouco no equilíbrio, realmente alguma coisa muito boa para a empresa, como resultado, alguma coisa muito boa para o profissional. O segmento marítimo é um segmento em que as pessoas ficam muito tempo naquele monogrupo, né, trabalhando ali, e quando precisa de treinamentos, isso acontecia quando? Quando eles estavam desembarcados. Então, era o momento que eles tinham para estar o quê? Perto dos seus familiares. E aí eles tinham que sair do Brasil inteiro
para vir para a sede no Rio de uma empresa que a gente trabalha, no Rio de Janeiro, para receberem esses treinamentos. Com a pandemia, isso ficou, né? Como? Até que se adaptou para se fazer esses treinamentos no remoto. E está sendo fantástico para a empresa, que está economizando financeiramente muito dinheiro, porque deslocava todos esses profissionais do Brasil inteiro. Então, transporte, hospedagem, alimentação. E para o profissional, por que que o remoto também está sendo muito bom para ele? Porque ele não sai de junto da família dele. Porque o filho está do lado. A nossa própria equipe, não é? Eu já dei aula nesse projeto E e eu estava em Portugal. E, no entanto, sim, tudo foi facilitado, né? o tempo inteiro. Então, assim, quando você pensa no remoto, você também pode pensar em várias soluções que ajudam tanto o profissional, melhora a qualidade de vida dele, deixa ele mais feliz e satisfeito e melhora financeiramente, quer dizer, o custo da empresa, olha, tem uma economia fantástica. Então, é o olhar do profissional de RH que vai mostrar que caminhos podem ser trilhados para que isso facilite e melhore tanto para o profissional, nessa humanização com esse tratamento, com esse profissional, quanto para a empresa. Então, o olhar tem que ser sempre esse. É o equilíbrio, Érica. Muito bem. Bom, então, para a gente fechar esse papo, vocês não lembram exatamente quem foi que falou que isso se aprende. Essa característica se aprende. Então, eu queria que vocês, como especialistas que são no tema, passassem para os nossos espectadores algumas ferramentas de apoio aos líderes, de apoio aos gestores, de apoio aos funcionários, que eles podem utilizar no seu dia a dia na gestão de pessoas. Bem, eu posso começar falando da própria inteligência emocional. A sugestão é: busque conhecimento sobre isso, existem N cursos gratuitos, webinar, simpósios, conferências, tem muita coisa gratuita. Nós aqui no CRA temos isso dentro do próprio YouTube. Os nossos queridos podem entrar em contato e buscar essas soluções. Eu começaria pelo desenvolvimento da inteligência emocional, tanto de líderes quanto dos seus liderados. Rosângela. Pegando um gancho no que a Ana está dizendo, a gente trabalha com uma disciplina chamada fatores humanos. E fator humano não é só comportamental, é muito maior, é muito mais amplo. Mas a gente trabalha com foco no comportamental. Viu, profissional? Você que está aí nos ouvindo, é o que eu posso fazer para melhorar esse ambiente que eu estou inserido. O que é que depende de mim? O que eu posso fazer de melhor para que isso aqui fique mais leve, para que o clima organizacional seja mais afável, para que o meu relacionamento com os meus pares seja facilitado. Então, é o que eu posso fazer. A abordagem comportamental. Já que a gente pode aprender, então vamos testar. Eu aprendi, hoje eu tomei a decisão de fazer assim. Amanhã eu escorreguei, voltei lá para o meu local, né, que não tem problema, você já decidiu que você quer mudar. Então você volta atrás, pede desculpa, só não valeu às vezes, resolve. E volta a insistir para que você consiga estabelecer essa mudança que vai ser boa para você e vai ser boa para o seu ambiente. Olha que coisa boa. Profissional de RH, por favor, ajuda a gente nesse mercado para que a gente consiga essa humanização que o Wagner tanto está falando aqui. Eu vou ficar com o famoso jargão que a gente lê muito, que é a capacidade de análise crítica, ou pensamento crítico, que é uma escolha não fácil, né? Nem para a gente sugerir, muito menos para a gente praticar. Então, para todo mundo que está aí, você que é profissional do RH, você que é administrador, que trabalha com práticas de RH, tem seu pequeno negócio, não tem muita estrutura, sobretudo para a gente que sempre reproduziu muito no campo da administração as teorias norte-americanas, europeias, a gente sempre estudou muito isso.
A nossa capacidade de adaptar as coisas precisa ser melhorada. Para isso, eu tenho que aprender a pensar e não simplesmente reproduzir. Eu vejo alguma coisa nas mídias sociais porque funciona para todo mundo, aí eu pego para mim porque funciona também. Não necessariamente. Eu aprendi que a ferramenta tal, X e Y, funciona e é melhor para tudo, não necessariamente vai funcionar para mim também. Então, uma dica que eu dou, prática do dia a dia, é, primeiro, conviva e converse com pessoas que pensam totalmente diferente de você. Nos dias de hoje é um baita desafio. Verdade. Mas é um exercício assim, de argumentação e de pensamento sensacional, porque a gente aprende a perceber de fato a consistência daquilo que eu acredito. E com isso, você trazendo para os negócios, você aprende a pensar, será que, por exemplo, um chat GPT da vida serve para tudo que todo mundo está me dizendo? Até onde ele serve e a partir de quando ele não me serve mais? Quando eu começo a dominar esses limites, até aqui serve, daqui para lá não me serve, eu estou começando a pensar criticamente, analisar criticamente e, consequentemente, adaptar as coisas à minha realidade. Adaptando, a minha chance de sucesso aumenta bastante. Com certeza. Gente, tá uma delícia esse papo. Eu tenho certeza que a gente ainda tinha muita coisa para falar, mas infelizmente o tempo é exíguo e eu analisei aqui, entendeu? Criticamente, e eu vou ter que terminar o programa. Você vai usar a inteligência emocional Vou usar a inteligência encerrar emocional, o programa. entendeu? Analisei criticamente, pesei o fator humano, mas eu vou ter que terminar o programa. Isso é exemplo de inteligência emocional, gente. Gente, muito obrigada. Foi um prazer recebê-los aqui nesse Cenário RH e tenho certeza que do jeito que as coisas estão evoluindo, estão modificando, a gente vai se falar muito ainda. Obrigada. Obrigada. A gente que agradece. Obrigada. Bom, e vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabem, recursos humanos, logística, gestão financeira, tudo isso você encontra aqui nas redes do CRA-RJ, na CRA-RJ Play, sempre com novidades para vocês. Eu aguardo vocês no próximo programa. Até lá, tchau, tchau.